Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco avançou consideravelmente com o técnico Renato Gaúcho e já está acontecendo uma segunda reunião hoje e possivelmente devemos ter um desfecho positivo em breve, nas próximas horas ou nos próximos dias. E possivelmente o Renato Gaúcho será o novo técnico do Vasco. Vamos falar dessa situação, vamos falar também aqui do técnico Maurício Barbieri, não vindo para o Vasco, cara, mas desejando contar com o Léo Pelé aí na Série B, lá no Atlético Paranaense. Nosso ex-treinador fechou com o Furacão, vamos falar desse assunto, vamos falar de outros clubes que também surgiram como possibilidades aí para o Léo Pelé e muitos outros assuntos, sorteio de Copa do Brasil. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está acompanhando o nosso canal. Nossa meta é chegar a 220 mil inscritos. Dessa moralzona aí, se inscrevendo no canal aí, tamo junto. Se você puder compartilhar também com a sua galera, eu vou agradecer demais, hein? Valeu! Bom, pessoal, o Vasco aí que aguarda o sorteio da Copa do Brasil. Depois de algum tempo, o Vasco voltou a estar no pote A, né? O pote A é o que tem os adversários mais complicados e vai enfrentar um time que está no pote E. Esse pote é composto pelo Souza da Paraíba, Tocantinópolis do Tocantins, São Raimundo, Maringá do Paraná, Cascavel também do Paraná, Pouso Alegre de Minas Gerais, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e também Sergipe. Um desses times será o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil. Vale ressaltar que, devido ao Vasco não ter conseguido ficar na 9ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco não conseguiu a vaga direta à 3ª fase. Por sua vez, o Vasco vai iniciar desde a primeira fase da Copa do Brasil, enfrentando adversários em busca do tão sonhado bicampeonato. Nesse ano, o Vasco passou perto aí de voltar a conquistar a Copa do Brasil, por uma infelicidade muito grande ali do Vasco, cara, um chute totalmente despretensioso do Hulk. O Vasco acabou sendo eliminado precocemente pelo Atlético Mineiro, um adversário que não merecia eliminar o Vasco, né? Mas, infelizmente, são coisas do futebol. Agora o Vasco visa ir buscar esse título na próxima temporada e torcemos para que dê tudo certo. Deixe nos comentários se você tem algum adversário preferido, se algum desses times aí é da sua cidade, quem você quer que o Vasco enfrente na próxima temporada, na primeira fase da Copa do Brasil. Bom, e para o pessoal aí que é fora do Rio de Janeiro, vamos ter jogos do Vasco ao redor do Brasil. O Vasco irá enfrentar o Madureira no dia 22 ou 23 de janeiro na Arena da Amazônia, lá em Manaus. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Na 7ª rodada, o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda entre o dia 1º ou dia 2 de fevereiro no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. E na 8ª rodada, vamos ter o clássico contra o Fluminense aqui mesmo em Brasília, no dia 5 ou dia 6 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha. Todas as datas ainda estão a confirmar, mas os locais estão confirmados aí. Vamos ter esses jogos nesses estádios. Muito bom esse tour do Vasco aí no Campeonato Carioca pelo Brasil, né? O Vasco sempre costuma fazer isso no Campeonato Carioca. É uma das poucas oportunidades que eu tenho para assistir o Vasco aqui na minha cidade, aqui em Brasília, onde eu moro, e torcemos aí para que dê muito certo, para que o Vasco jogue mais vezes durante a temporada. Claramente, esperamos que aconteça a reforma de São Januário para o Vasco ter possibilidades aí de jogar em várias cidades aí ao redor do Brasil. Deixe aí nos comentários aí se o Vasco vai jogar na sua cidade, se você vai lá acompanhar o Vascão, né? Tomara que o Vasco faça um bom Campeonato Carioca e conquiste um título. Infelizmente, o Campeonato Carioca não dá nenhum prêmio em dinheiro aí para o campeão, mas são regras da CBF. Se o Vasco não jogar, se abrir mão do Campeonato Carioca, sequer poderá jogar a Copa do Brasil na próxima temporada. Bom, pessoal, novo técnico do Atlético Paranaense, o técnico Maurício Barbieri, estaria desejando contar com o zagueiro Léo Pelé aí no Furacão na próxima temporada. O jogador está sendo muito especulado no Atlético Paranaense. O clube teria sugerido aí uma troca entre o zagueiro vascaíno pelo zagueiro Gamarra, paraguaio, que está lá no Atlético Paranaense, que nunca se firmou como titular por lá, mas o Atlético deseja realizar essa troca. Inicialmente, a ideia do Vasco seria trocar o Léo Pelé pelo atacante argentino Coelho. Porém, o Atlético Paranaense não topou esse negócio e só aceita vender o jogador. E, de acordo com as informações, o Atlético queria cerca de 8 milhões de dólares no mínimo para vender o atacante argentino. Logicamente, o Vasco não tem essa grana em uma negociação totalmente distante do nosso clube hoje. Porém, o Léo Pelé segue ainda no radar do Atlético Paranaense, que teria oferecido vários tipos de negócio para o Vasco. Todos eles teriam sido recusados pelo nosso clube. Ainda não sabemos se vamos ter avanço nessa possibilidade do Léo Pelé ir para o Atlético Paranaense.
Fato é que, de acordo com o Globoesporte.com, o Fernando Diniz e também o Abel Ferreira estariam interessados também no jogador. O zagueiro teria sido elogiado por esses dois treinadores e pode ser possibilidades aí para o Vasco negociar o Léo Pelé, tanto com o Cruzeiro ou com o Palmeiras, né? Seria muito interessante o Vasco usar o Léo Pelé como uma moeda de troca aí muito valiosa no mercado, né? O Vasco não valoriza o Léo Pelé porque ele não jogou nada aqui com a camisa do Vasco. Não vamos ser mentirosos aqui e puxar saco do Léo Pelé. Mas o mercado vem chamando a atenção aí, o mercado vem dando valor ao Léo Pelé. Tanto que alguns clubes estão querendo muito a sua contratação. O caso clássico aí do Bahia com o Rogério Ceni. Fortaleza também demonstrou interesse. E agora com maior contundência o Atlético Paranaense. E surge aí remotamente Cruzeiro e Palmeiras, né? Vamos aguardar, ver se vamos ter avanço na possibilidade de saída do Léo Pelé do Vasco. Fato é de que ele tem contrato de mais uma temporada com o nosso clube até o final de 2025. Deixe aí nos comentários onde você gostaria que o Léo Pelé fosse. Eu só tenho uma opinião, eu só quero ele bem longe do Vasco em 2025. Bom, pessoal, tivemos aí informação extremamente importante envolvendo o Renato Gaúcho. Ontem à noite o Globoesporte.com confirmou que a reunião do treinador com o presidente do Vasco, Pedrinho, e a sua diretoria foi muito positiva. A tendência é que o treinador feche com o Vasco aí nos próximos dias. De acordo com as informações atualizadas de hoje, a diretoria do Vasco está reunida nesse momento que eu estou gravando esse vídeo com o técnico Renato Gaúcho e as partes buscam um acordo para fechar aí a contratação do nosso novo técnico. O Renato Gaúcho estaria feliz em voltar a trabalhar no Rio de Janeiro e o Vasco é um clube que deu muitas oportunidades para ele no passado e certamente ele deve estar aí querendo retornar ao nosso clube. Tanto que, de acordo com a ESPN Brasil, o treinador que recebia 1,5 milhão de salário lá no Grêmio, salários mensais, né, vai receber cerca de 1 milhão no Vasco. De acordo com as informações, ele teria reduzido 500 mil aí do que recebia no Grêmio e teria solicitado à diretoria do Vasco um contrato de 2 temporadas aí, 2 anos de contrato. Uma garantia que o treinador gostaria de ter, devido aí a uma possibilidade de troca de comando do Vasco, né? Caso o Vasco seja vendido para um novo investidor na SAF. Se esse cara não querer o Renato Gaúcho ainda tenha contrato vigente com o nosso clube, né? É uma situação em que claramente qualquer treinador iria pedir ao Vasco. Ele reduziu seus salários em 500 mil aí para o Vasco pagar 1 milhão. Não sei se o Vasco tem essa grana para pagar 1 milhão por mês pelo Renato Gaúcho. O fato é que, de acordo com as informações da ESPN, esse teria sido o salário que o Renato Gaúcho teria decidido aí receber no Vasco. Vamos aguardar aí, ver se vai ter avanço nessa tarde de hoje. Possivelmente devemos ter novidades e novidades importantes quanto à chegada ou não aí do Renato Gaúcho. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade. Hoje é muito séria a chance dele ser o nosso novo treinador. Bom, e o torcedor vascaíno vive a grande expectativa da venda da SAF do clube, cara. O russo Ribolovlev estaria interessado aí em comprar a nossa SAF. Surgiu aí com muita força o nome desse russo na noite de ontem. Ele estaria disputando aí com o Radrizzani, o italiano, e também com o grego Marinax, a compra da SAF do Vasco. A situação é que esse russo já assinou o NDA com o Vasco, aquele termo de confidencialidade que ele não pode divulgar, está negociando com o nosso clube, e tampouco o Vasco divulgar que está negociando com ele. Porém, a situação hoje é que não houve ainda uma proposta oficial por parte desse russo. Ele tem um patrimônio gigantesco, um patrimônio aí que gira em torno de 39 bilhões de reais, de acordo com algumas informações, e ele estaria entre os homens mais ricos do mundo. Certamente aí é um nome que agrada bastante o torcedor vascaíno, já que o russo demonstra um forte interesse em gerir a base do São Paulo, algo que surgiu absolutamente do nada, né, cara? Não fazia o menor sentido o cara investir em um clube de futebol, um clube que ele vai ter 70% aí do futebol nas suas mãos, do que investir, por exemplo, na categoria de base de um clube aqui no futebol brasileiro. Porém, as informações procedem, essas são as notícias que nós temos. Esses 3 caras estariam interessados em comprar a SAF do Vasco, só que hoje o Marinax estaria na última posição, cara. Hoje eu acredito que o russo pode estar à frente nas negociações. O Radrizzani ali meio que fazendo sombra, vendo o que acontece. Se sobrar, pode ser que ele vá lá e tente comprar a SAF do Vasco. Mas hoje eu acredito que o russo estaria à frente das 2 possibilidades, tanto a do grego e também a do italiano, né? Deixa aí nos comentários quem para você deve ser o comprador da SAF do Vasco. Em breve devemos ter novidades. O fato é que o Vasco está louco para vender essa SAF. O Pedrinho confirmou que quer sim vender a SAF do Vasco, diferentemente de outras informações, trazendo que ele não estaria disposto a vender a SAF. Ele quer vender a SAF do Vasco, mas com inteligência, né? Não vai sair vendendo para o primeiro idiota que aparecer por aí, como o Salgado fez, vendendo para 7 partes. Torcemos aí para que o Vasco ache o melhor comprador possível. Esse russo vem tendo bons resultados lá no Mônaco, é verdade. De acordo com o Globoesporte.com, ele foi preso já por 11 meses, cara. Fato aí que aconteceu lá em 1996, a gente não pode aqui dar detalhes, senão o YouTube vai bloquear o meu vídeo.
Mas para você que está interessado, entra lá no Net Vasco que tem a reportagem completa feita pelo Globoesporte.com. Sinceramente, cara, uma opinião minha aqui mesmo, eu acho que o Vasco só será vendido a partir do segundo semestre. Eu acho pouco provável que no primeiro semestre o Vasco terá desenrolado essa situação da SAF. Pode esquecer aí que o Vasco não vai ter reforço de peso, nenhum investidor vai chegar agora no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais novidades. Vamos trazer aqui a qualquer momento no canal. Vasco podendo fechar aí, quem sabe com o Renato Gaúcho. Ainda hoje a gente espera que possa ter esse acordo, né? Tamo junto, forte abraço. É nóis.